Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu sou o Raul Santos e seja bem-vindo a mais um Dá o Papo. Aqui a gente compartilha coisas sobre a palavra de Deus e, cara, muito feliz porque o Senhor tem nos permitido estarmos mais uma vez compartilhando sobre a palavra de Deus. Semana passada acabei não gravando, tomei assim porque tô perdendo alguns inscritos no canal, não tô entendendo muito bem a plataforma, mas, cara, é o jeito que eu sei fazer, é o jeito que eu sei ministrar, é o jeito que eu sei falar, é o assunto que eu amo falar, que é a palavra de Deus, que é sobre Cristo Jesus. Então, eu não sei até quando Deus vai nos permitir, mas enquanto Ele nos permite, aqui estamos hoje, mais um dia, gravando um vídeo para vocês, compartilhando sobre a palavra de Deus. E hoje, devidamente trajado com o manto do Santos Futebol Clube, esse time que só me traz desespero e tristeza, mas como eu tenho Jesus, que é a minha alegria, cara, isso é demais. Tem uns vídeos aí há uns 3 meses, eu acho, mais ou menos, que um famoso falou que Jesus não traz alegria, que Jesus, cara, Jesus é a nossa alegria, ele é o motivo da nossa alegria. A comunidade de Linópolis tem uma música que fala exatamente isso, Jesus é a nossa alegria e ele é a minha alegria. E eu quero compartilhar com vocês que ele seja a alegria de cada um de vocês também. Então, com meu copinho de água também. Por quê? Porque estou meio gripado e de repente vai dar uma travada na garganta aqui porque eu falo demais. Mas vamos. Raul, foca mais uma vez. Esse é o canal Dá o Papo Podcast. Eu sou o Raul Santos e você pode fazer parte desse canal também. Como, Raul? Se inscrevendo, compartilhando, comentando nos vídeos, cara. Comentário dá muito engajamento e os meus vídeos têm poucos comentários. Talvez porque, não sei explicar. Mas independente disso, eu acredito que pessoas têm sido impactadas com esses vídeos, com essas palavras. De alguma forma Deus tem feito, porque senão ele já não estaria mais aqui, né? Porque a intenção lógico, viralizar, não sei se um dia eu vou viralizar, mas eu acredito que vai chegar uma hora que Deus vai cumprir aquilo que ele tem de propósito, e eu vou estar sempre aqui para querer fazer parte desse propósito de Deus para as nossas vidas. Eu te convido a que você venha participar também. Então, como você pode fazer isso? Se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando, e aí a gente pode crescer muito mais. Mas então, vamos embora para a palavra. Cara, há uns 2 dias atrás, eu fui ministrado com uma palavra e eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Porque às vezes a gente está num momento difícil e nós tendemos a imaginar que quando a gente está num momento extraordinário da nossa vida, Jesus está conosco. Ou seja, quando está tudo muito bem, Jesus está conosco. E de repente, quando as coisas estão fora do controle, está fora do nosso alcance, a gente pensa que Jesus já não está mais com a gente, né? Então isso é normal do ser humano, imaginar que, cara, eu tô fazendo as coisas, tá dando tudo certo, a minha conta bancária tá boa, a minha família tá bem, as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero, a empresa, tô voando, tô só as coisas tudo muito bem. E aí eu falo, cara, Jesus tá comigo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que há um tempo atrás, há uns 10 anos mais ou menos, na igreja, e essa pessoa compartilhou de que se a pessoa não tem dinheiro, a conta dela não tá boa, isso não é sinal que Deus não está com ela. Cara, que absurdo, né? A gente imaginar que Jesus só está conosco nos momentos bons. Jesus só está conosco quando as coisas estão dando tudo muito bem, e aí eu tô com Jesus e Jesus está comigo e tal.
E quando as coisas estão difíceis, como é que faz? Quando as coisas estão complicadas, para onde vai Jesus? Quando as coisas não estão de acordo com o que eu projetei, aonde está Jesus? Então a gente imagina realmente que Jesus se distanciou da gente. Jesus está longe. E aí eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou compartilhar, hoje eu vou ler na Bíblia aqui. Por enquanto eu estou conseguindo ler, mas daqui uns dias eu já não vou mais conseguir ler, porque eu preciso fazer um óculos. Mas logo, logo vou estar aqui com óculos e aparecendo aqui compartilhando. Mas vamos embora. Raul, foca, que as pessoas querem ouvir a palavra de Deus e não querem ouvir as suas conversas, tá bom? Então lá, ó, Mateus capítulo 14, Jesus anda sobre as águas. E mais do que Jesus andar sobre as águas, a Bíblia nos revela que Pedro também andou sobre as águas. Jesus andar sobre as águas é normal para ele, porque ele é Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Então, para ele é normal essa vida de andar sobre as águas. O que não é normal é Pedro andar sobre as águas. E nós tipificamos como Pedros. Nós somos Pedros. Existem diversos tipos de Pedros. E nós somos Pedros na igreja. Então não é normal que nós venhamos andar sobre as águas. Não é normal. Mas, contextualizando no texto, Jesus mandou os discípulos saírem, e aí eles foram para o outro lado, Jesus ficou. E aí, de repente, no meio, veio uma tempestade, algo muito desconfortável. Não desconfortável, não, era aterrorizante. As ondas estavam cobrindo o barco, estava feio o tempo, estava ruim a situação. E aí Jesus veio andando sobre as águas. Jesus veio andando sobre as águas. E o texto fala que os discípulos começaram a achar que era fantasma. Aqui no versículo 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e dizendo, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, é um fantasma. E às vezes a situação está tão difícil que nós não conseguimos enxergar que é Jesus vindo em meio à situação, que é Jesus vindo em meio ao mar revolto, que é Jesus vindo andando normalmente, naturalmente, porque a situação natural não altera o poder de Cristo Jesus, ou a situação natural, ela não muda, não transforma quem Jesus é. Jesus continua sendo Jesus, mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio à tempestade, Jesus continua sendo Jesus, e para ele andar sobre as águas é normal. Então, quando Jesus estiver vindo em nossa direção, que a gente possa não atentar para o que está acontecendo naturalmente, ou seja, para a tempestade, para as coisas que são naturais, para o desemprego, para a doença, não para isso, mas atentar para que Jesus vem em meio à tempestade, andando naturalmente. E os discípulos gritaram, é fantasma. E aí, Raul, mas é porque eles não tinham fé? Não, é porque é normal do ser humano. Imagina você tá no meio de uma tempestade e tá vindo alguém caminhando naturalmente. Normalmente você vai se assustar, normalmente você vai ficar com medo, normalmente você vai gritar, é um fantasma. Porque nós não estamos acostumados com isso. Os discípulos deveriam estar mais acostumados que nós, porque eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles viam que Jesus fazia a todo tempo e a todo momento, seca a figueira seca, coxo levanta e anda, cego vai, lava lá e vê. Isso era natural com quem andava com Cristo Jesus, isso deve ser natural também na igreja, mas não estamos nesse patamar ainda. E aí, no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro, ainda em meio à dúvida, porque ele diz assim, se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas e eu vou. E aí, mesmo em meio ao desconforto,
de não estar entendendo como as coisas estão na nossa vida, nós devemos acreditar que a palavra do Senhor, ela é poderosa para me fazer andar sobre as águas. Ou seja, para me fazer andar sobre os problemas, sobre a situação, sobre o que é natural, sobre o que é normal. De repente, para todo mundo é normal uma situação de desemprego, porque o país vai passar por uma situação, não sei nem porque eu estou falando muito de desemprego, mas de repente é normal. De repente, você está ouvindo, você que está ouvindo ou vendo, né? Lembrando do rádio, de repente, cara, você que tá vendo agora, é normal as pessoas, os casais que você conheceu se separar. Aqueles da escola antigo, em que você olha o cara já tá com outra mulher e deixou o filho, deixou a filha, deixou a família, a mulher a mesma coisa, e de repente é natural, é normal. Não, hoje não é normal. Mesmo em meio à normalidade que a situação nos traz, eu tenho que crer que se é Jesus mesmo, eu vou andar sobre essa situação e eu serei restaurado, serei renovado, serei curado, serei abençoado, porque é Jesus andando sobre as situações. E não tem como mudar. Então Pedro faz um desafio para Jesus, desafio entre aspas. Se é o Senhor mesmo, manda-me ir andando sobre as águas. E Jesus fala, vem. E Pedro sai andando sobre as águas. No versículo 29, Jesus diz, venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. E ali naquele momento ele está falando, Jesus está comigo, porque eu estou andando sobre as águas, porque eu estou fazendo algo extraordinário, que eu falei no começo. Às vezes nós achamos que Jesus só está conosco quando nós estamos fazendo algo extraordinário, algo que está mudando a nossa vida, algo magnífico, algo que foge da normalidade. Eu tendo a acreditar que Jesus está comigo. Pedro andou sobre as águas. Como eu disse, é natural, é normal, é fácil Jesus andar sobre as águas. Eu acredito, não, Jesus andou sobre as águas. É Jesus, cara. É Jesus. Jesus andou sobre as águas. Mas eles relataram que Pedro também andou sobre as águas. E aí não é natural um homem andar sobre as águas. É natural um Deus andar sobre as águas. Seja ele o Deus de qualquer mitologia, mas se tratando do nosso Deus, é ainda mais natural, porque ele criou todas as coisas, ele formou. Então é natural que ele ande sobre as águas. O que não é natural é que um homem ande sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas, e ele falou, ele foi até Jesus. E aí nesse momento, cara, nós imaginamos, tá dando tudo muito certo, Jesus está comigo, eu estou, cara, estou vivendo, Jesus está comigo, Jesus está mudando a minha história, eu estou vivendo o extraordinário de Deus, eu estou vivendo, Jesus está comigo, e aí, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salve-me, Jesus. E aí, às vezes, em meio ao extraordinário que nós estamos vivendo com Jesus, nós começamos a reparar novamente na situação natural. E aí fala, não é normal eu estar andando sobre as águas. Sabe quando você está muito bem? Eu não sei quem aqui já passou por isso, quem tá vendo já passou por isso. Quando você tá muito bem, as coisas tá tudo muito boa na sua vida, você vai ficar, não, peraí, não é normal eu ter tudo isso, não é? Não é normal essas coisas estar acontecendo na minha vida. O normal é eu ser problemático. O normal é eu viver essa vida desse jeito. O normal. E aí ele começou a observar as coisas naturais. E aí ele começou a afundar, exatamente nesse momento. Então, a situação, entende que o mundo não se transformou porque Pedro foi andando até Jesus. As ondas continuaram, a tempestade continuou, tudo continuou. E Jesus estava ali, naturalmente, e Pedro andando sobre ele, e de repente não estava enxergando as coisas. E aí quando ele
tira o olho de Jesus e ele começa a olhar as situações. Quando a gente começa a se distrair com muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente tira o foco de Cristo Jesus, cara, consequentemente a gente vai afundar, porque é natural um homem afundar na água, é natural um homem afundar nos problemas, é natural um homem afundar na depressão, é natural um ser humano morrer de câncer, é natural um ser humano se divorciar, é natural, tudo hoje é mais natural, só não é natural um homem andar sobre as águas. Não é natural. E Pedro começou a observar o natural e ele afundou. E aí a palavra de Deus, eu fui até ver algumas outras traduções de comparação, todas usam a mesma palavra. Começou a afundar e gritou, salve-me, Senhor. É esse ponto que eu queria chegar com vocês. A palavra de Deus diz que Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, manda-me ter com você. E Pedro foi andando e chegou próximo de Jesus. E ali ele estava vivendo o extraordinário. Ele estava próximo de Jesus. Eu estou vivendo todo o meu extraordinário, eu estou próximo de Jesus. E aí ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele viu Jesus longe dele. Mas Jesus estava ali. E ele começou a gritar, Jesus, socorre-me, salve-me, Senhor. Eu não sei qual foi a palavra exata que ele usou, mas as Bíblias nos falam que ele gritou, salva-me. Gritou, salva-me. Só que Jesus estava próximo dele. Porque no versículo 31, e prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé. Jesus estava ali. E Pedro, olhando o natural, não enxergou que Jesus estava do lado dele. Às vezes nós estamos vivendo exatamente assim. Às vezes nós estamos vivendo essa situação de não saber que Jesus está próximo de nós. Jesus está do nosso lado. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Mesmo em meio às tribulações, isso que é importante entender. Mesmo no momento que eu estou afundando, Jesus está próximo, está do meu lado, ele não sai do meu lado, ele não sai do meu lado, ele não sai do meu apoio, ele é o meu sustento, a minha fortaleza. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que eu ande, o Senhor está do meu lado. Ainda que eu esteja afundando, o Senhor está do meu lado. E aí, a maior virtude de Pedro não foi andar sobre as águas, foi reconhecer e falar, Senhor, salva-me, porque isso aqui não é natural para mim. Isso aqui não é meu ambiente. Isso aqui é um ambiente hostil para mim. Isso não é natural. E aí, Jesus prontamente estende a mão para Pedro e o levanta. E aí adverte, homem de pequena fé, porque você duvidou. E aí, subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Essa palavra eu queria deixar para vocês. Cara, mesmo em meio à adversidade, Jesus está com você. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus está com você. Mesmo quando tudo está, cara, desabando, Jesus está com você. Se for possível, grita. Até uma música do Ministério Ipiranga, antiga, Última Chance. Cara, se for preciso eu gritar, se for preciso eu chorar, faça, chame a atenção de Jesus, mas saiba que Jesus está do seu lado. Ele não vai te abandonar, ele não vai nos abandonar, ele não nos deixa sozinho, mesmo quando estamos afundando, ele não nos deixa sozinho, porque ele é Deus, ele é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na angústia. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós vivemos, esse é o Deus que eu declaro sobre a sua vida, que em nome do Senhor Jesus você possa enxergar junto comigo que Jesus está conosco. E aí, cara, não tem como as coisas vão acontecer da melhor maneira. E se eu estiver afundando, ele vai estender a mão e me socorrer, assim como ele foi com Pedro. Assim como ele foi com Pedro, ele é conosco. O que muda é que às vezes nós estamos afundando e não temos a coragem de falar, Jesus, socorre-me. Jesus, ajuda-me. Jesus, me auxilia. E nós não corremos para Cristo Jesus. Mas eu falo para você que em nome do Senhor Jesus, Jesus vai te socorrer. E se você falar, Jesus, salva-me, ele vai prontamente estender a mão sobre a sua vida, sobre a sua casa e mudar a sua história.
e você vai viver o extraordinário de Jesus. E não só entender que o extraordinário de Jesus são as bênçãos que ele tem sobre nós, mas o extraordinário de Jesus é viver aquilo que Deus projetou para nós. Então Pedro, ele ele andou sobre as águas, ele afundou, ele gritou, Jesus salva-me, e Jesus salvou ele. E Jesus é poderoso para salvar a sua vida também. Tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar, que mesmo em meio à adversidade, Jesus está com você, tá bom? Então, nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal, e ore por mim, ore por esse canal, ore pelos projetos que Deus tem, que Deus possa estar nos abençoando e nos ajudando, estando conosco, nos suportando, para que possamos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas, tá bom? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, esse é o canal Dá o Papo Podcast, eu sou Raul Santos, e esse canal pode ser seu também. Como? Você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e assim a gente vai vivendo mais e mais a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, compartilha, manda esse vídeo para alguém, para que as pessoas possam conhecer o nosso canal também, e assim a gente crescer mais e mais, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana que vem a gente volta, em nome de Jesus. Valeu!